Olá, Pepe, seja muito bem-vinda a mais um Pílula da Organização, esse encontro gostoso que eu faço aqui de segunda a sexta, 7 da manhã, com as minhas alunas e recebo também, tenho o prazer de receber você como convidada, você que ainda não é minha aluna, você que ainda não faz parte, né, dos meus programas. Então, hoje eu quero conversar com você que está vivendo essa situação, né? Eu sempre trago temas aqui no Pílula que eu recebo das minhas alunas, tá? Então, tem muitas alunas que estão vivendo esta situação que eu vou falar agora. Pati, a minha agenda é uma loucura, eu não estou dando conta, né, de fazer tudo que eu preciso fazer e eu tô sentindo que a minha casa está sendo afetada por isso, né? Então é como se durante o dia eu ficasse ali apagando um monte de incêndio, eu tenho que cuidar da minha vida pessoal e leve, busca filho e tenho o meu trabalho, talvez você seja uma empreendedora e aí quando chega no final do dia que você não tem mais energia para nada, você percebe que não rolou a rotina doméstica ou rolou de forma muito precária, né? De forma muito superficial. E aquilo, quando isso acontece durante um dia, durante 2, 3 dias, ok. Mas aquilo vem se estendendo, né? Então vai acontecendo um empilhamento desse não olhar, desse não cuidar da sua casa como você deveria. E aí, Pepes, o que é que começa a acontecer? A conta chega, né? Por que a conta chega? Porque você é diretamente influenciada pelo seu ambiente. Ontem a gente ainda estava falando aqui sobre a pirâmide, né, dos níveis neurológicos e por que o ambiente é a base da nossa pirâmide. O nosso ambiente, claro, compreende não só o lugar, né, o onde, mas também as pessoas, o com quem. O fato, Pepes, é que a sua casa, ela atua como um estímulo 3D 24 horas por dia, né? Então, na sua casa estão as suas preciosidades, a sua intimidade, na sua casa está ancorada, né? Toda a sua energia, estão ali os seus documentos pessoais, as suas roupas, os seus objetos, as suas histórias estão lá na sua casa. E quando a sua casa não está bem, quando a sua casa não vai bem, não tem como você ficar bem, né? Muitas vezes quando você começa a ter essa atitude relapsa, não de propósito, mas porque você está muito sobrecarregada, né? A nossa primeira reação é assim, vou ignorar, não vou olhar, né? Igualzinho você faz com outras áreas da tua vida. Então suponha que você sabe, né? Que você está gastando mais do que você ganha, que você não está cuidando suficientemente do teu dinheiro, que você está evitando olhar o seu extrato. Então você sabe, mas é como se você fosse colocando aquilo para debaixo do tapete. Deixa a vida me levar, uma hora eu vejo, não quero olhar isso, não vou trazer negatividade para o meu dia, deixa essa dívida aí. Só que a dívida não fica ali, ela vai aumentando e são juros compostos, aquilo vai piorando, né? É uma dorzinha que você está sentindo e você fala, não, eu não vou ao médico, isso aqui não é nada, mas você sabe, né, que aquela dor está piorando, está aumentando e você está procrastinando. Então você procrastina muitas vezes coisas que são super importantes. Você tá vendo que você tá comendo demais, que você tá comendo por ansiedade, por fome emocional, e você começa a perceber, né? A gente percebe. Eu, Paty, quando eu engordo 1 quilo, eu percebo já, né? 2 quilos eu percebo muito. Então, não tem como a gente não perceber que a gente engordou 10 quilos. A gente percebe desde o começo, só que a gente vai colocando para debaixo do tapete e fala, não quero mexer com isso agora eu tô muito ansiosa, né? Agora eu preciso comer mesmo, agora eu preciso gastar mesmo, agora eu não posso olhar para minha vida financeira como eu deveria, agora eu não vou olhar para minha saúde como eu deveria. E o mesmo, Pepes, acontece com a nossa casa. Agora eu não vou olhar para minha casa como eu deveria, deixa aí, né? Deixa aí. E aquela coisa vai acumulando. O que acontece, Pepes, é que toda essa tralha física que fica aí na tua casa, fica tralha, né? Fica desordem, fica sujeira. Tudo isso não fica só na sua casa. Isso vem para sua mente, isso vem para o seu emocional.
Então, em algum momento, essas tralhas físicas, né, essa sujeira, essa bagunça, essa desordem, ela vai se tornar também uma desordem mental e uma desordem emocional. Então você chega na sua casa e aquele lugar que deveria ser, né, o seu lugarzinho, o seu porto seguro, o seu aconchego, aquele lugar que você fala assim, ai meu Deus, como é bom voltar ao lar, né, ter uma casa cheirosa, aquele lugar que quando você olha, a tua casa te traz paz. A tua casa deveria trazer paz para você. Quando você entra em casa, você fala, ai, que lugar gostoso, né? Você tem que sentir paz, você tem que sentir harmonia dentro de casa. O que acontece é que muitas vezes você começa deixando esses acúmulos e aí você entra em casa e você começa a sentir uma inquietação. Você fica mais cansada, né? Você fica com dor de cabeça, você fica reativa. Então, estava fora de casa, estava bem. Chega em casa, você tem vontade de brigar com as pessoas, descontar nas pessoas, né? E às vezes, Pepês, a gente desconta no outro aquilo que é a nossa própria frustração. Então você vê aquela casa inteira bagunçada e de repente aquilo não é nem a responsabilidade, por exemplo, dos seus filhos, mas você desconta neles, né? Ou de repente você já está há muito tempo se sentindo sobrecarregada, você fica aquela coisa na mente assim, ai, mas é tudo nas minhas costas, ninguém valoriza o que eu faço nessa casa, só que você não fala, você não verbaliza isso. E chega um dia, né, que a sua panela de pressão estoura e aí você grita e as pessoas te acham uma louca. Por quê? Porque você nunca falou que você estava sobrecarregada. Talvez você nunca tenha pedido ajuda, percebe? Então, o que eu digo para vocês, minhas PPs queridas? Não deixem chegar nesse ponto, né? Não deixa a sua panelinha de pressão chegar ao ponto de estourar, tá? Você que não é minha aluna, que está aqui hoje como convidada, digite aqui eu. Ó, a Carmen já escreveu aqui. A minha casa tá com muita coisa acumulada. Eu sei que eu preciso desapegar, mas eu não consigo. Quando você fala assim, Carmen, vão escrevendo aqui para mim eu, tá? Quem não é aluna, para eu ir lendo o teu nome. Quando você fala assim, Carmen, eu não consigo, né? Toda a nossa palavra, todas as frases que a gente fala, elas têm um poder. As nossas palavras são magnéticas, né? Então, troca esse eu não consigo por se eu realmente quiser desapegar na minha casa, eu posso, eu consigo. E comece a fazer isso aos poucos, Carmen. E comece, querida, a escrever sobre isso. Porque essa dificuldade de desapegar, ela pode ter várias origens. Pode ser só uma procrastinação. Por exemplo, eu não consigo, por quê? Porque eu tenho preguiça mesmo. Porque eu não tenho energia física. Se esse é o caso, né? Se você não tem energia física, por exemplo... A Carmen não é minha aluna, né, Carmen? Ou você já é aluna? Porque as minhas alunas, elas fazem isso 15 minutos por dia, não mais. Porque o descarte cansa, Pepês, ele cansa a gente fisicamente, energeticamente. Às vezes você vai mexer com objetos, sabe? Que são de memória afetiva, com fotos, com coisas que você fica na dúvida, e se eu descarto, não descarto. Então, ele traz um cansaço cognitivo. Por isso que a gente não se dedica mais de 15 minutos por dia aos 9 passos da organização. Mas a gente faz isso 7 dias por semana, né? 15 minutos é um tempinho que você passa fazendo o quê? Nada. É um tempinho que você fica ali se distraindo na rede social, é um tempinho que você tá jogando uma conversa fora. Então, esses 15 minutos, eles não mudam nada na sua rotina, né? Eles não vão impactar, você não vai deixar de atender nenhum outro bloco, você não vai se cansar. Só que somados, e é por isso que eu defendo tanto o poder do pouquinho, aqui do dicionário Patti Pena. Por quê, Pepês? Porque são juros compostos. Então, às vezes você fala assim, eu não vou guardar o meu dinheiro porque eu não consigo guardar R$500 todo mês, mas 50 você consegue. Só que são 50, no outro mês 50, no outro 50, no outro 50. E quando você vê, chega no final do ano, você não tem 12 vezes 50, você tem mais. Por quê? Porque os juros trabalham para você. Se você pega um empréstimo, é a mesma coisa, né? Você não vai pagar 12 parcelas de R$50, você vai pagar muito mais. Por quê? Porque o banco te emprestou e agora você está pagando ao banco com juros. Então,
qual que é a questão na organização da casa, no descarte? É a mesma coisa, Pepês. Vocês precisam fazer um pouquinho por dia, para aquilo não cansar você, não estafar você. Senão você pega um bode e você fala, eu não consigo desapegar. Então pode ser por essa questão mesmo, energia física, nossa, eu já sei que vai ser difícil, então vou procrastinar. Você pode ter alguma outra dificuldade, Carmen, em descartar relacionada, por exemplo, às suas crenças. Pode ser que você tenha crença na falta. Eu tenho crença na falta, eu tenho crença na escassez, então eu sempre acho que aquilo vai faltar para mim. Eu sempre acho que algum dia eu vou querer usar aquilo. Mas racionalmente eu sei que eu não gosto daquele objeto, que eu não vou usar. Eu tenho alunas que contam para mim, né, depois que passam pelo processo aqui no nosso programa, Paty, eu guardava coisas quebradas, porque na minha mente eu pensava assim, não, mas vai que um dia, né, eu precise disso aqui e fica mais barato eu consertar do que eu comprar um novo, só que ela já tinha outro. Ela já tinha, por exemplo, uma batedeira funcionando, mas ela guardava a batedeira quebrada. Isso é mais comum do que a gente imagina, mas por quê? Às vezes você não viveu a escassez, às vezes você viveu, às vezes você não viveu, mas você ouviu falar. E mais uma vez vem a nossa pirâmide que a gente estava conversando ontem, dos níveis neurológicos. Então, a base de tudo, o meu ambiente cria o meu comportamento, meu ambiente, né? Aonde que eu vivi a minha primeira infância, com quem, quais foram as coisas que eu ouvi, que me disseram, em casa, na igreja, na escola, na TV, na mídia. Isso ajuda a moldar o meu comportamento. Aí eu vou me comportando, desenvolvendo as minhas habilidades, eu vou formando um conjunto de crenças, de valores, e essas crenças é exatamente isso aqui. Eu não consigo desapegar, eu não tenho foco, eu sou desorganizada, eu sou uma pessoa que não termina as coisas que eu começo. Aí é um pacote de crenças. As crenças são aquelas coisas que você acredita, né, sobre você, sobre o mundo, sobre tudo, sobre dinheiro, sobre desapegar, sobre casa. Então, Pepês, vamos fazer este movimento, né, e vamos para a prática. Se você, como a Carmen, tem dificuldade em desapegar, é o seguinte: então eu vou colocar em uma mala tudo aquilo que eu sei que eu preciso desapegar. Eu só vou fechar em uma mala. Deixa nessa mala por 6 meses. Deixa nessa mala por 1 ano, se você quiser. Faça a experiência, vai passar 1 ano, você não vai saber o que tem nessa mala. Você não vai fazer ideia do que tem nessa mala. E você vai perceber que você viveu aquele 1 ano tranquilamente, sem precisar daqueles objetos. Pepês, eu antes de mudar para a casa que eu moro hoje, eu fiquei meses morando na casa da minha mãe, né? Entre a transição de uma casa para outra, eu fiquei com os meus filhos morando na casa da minha mãe com uma mala para mim, uma mala para cada filho, uma mala. E eu fiquei muito bem com aquela uma mala, só com aquelas roupas. Eu fiz uma mala ali coringa e eu passaria 1 ano com aquela mala, com aquelas roupas, abrindo mão de 90% do meu guarda-roupa. Então, o que você tem que ter em mente é que em 80% do seu tempo, você usa 20% dos seus objetos. Em 80% do seu tempo, você usa 20% dos seus objetos. Começa a perceber como tem coisas na sua casa que você não usa, você só fica tirando pó. Tem roupas no seu guarda-roupa que você não usa, você só fica ali, né, tirando pó. Às vezes você lava uma roupa só para tirar o pó, porque você não usa aquilo há mais de 1 ano. Então, você tem que começar a se questionar. Poxa, cada objeto que eu tenho aqui na minha casa ocupa 3 lugares. Ocupa um espaço físico, que é uma gaveta, uma prateleira. Ocupa um espaço mental, porque eu tenho que pensar naquele objeto. Eu tenho que escolher, quando você vai escolher, né, um prato para fazer ali a sua mesa posta. Se você tem 2 jogos, fica mais fácil escolher do que se você tem 10 jogos. Você vai escolher uma calça, é muito mais fácil escolher entre 5 calças do que entre 40 calças. Então, quanto mais opções você tem, mais energia cognitiva você gasta para escolher. Por isso que aqui no programa eu peço para vocês escolherem a roupa do dia seguinte, o cardápio do dia seguinte, quando? No dia anterior, no bloco de encerramento, para que vocês não gastem
essa energia cognitiva logo no primeiro horário do dia. E aí, Pepês, qual que é a questão? Escrita, não no computador, porque o nosso cérebro, ele aproveita muito mais, né? Ele vai aproveitar muito mais quando você escreve no papel. Escrita, manual, lápis, caneta, isso traz muito mais força. Você vai escrever, né? O que esse objeto significa para mim? Isso é para quem tem uma dificuldade extrema em desapegar. Então você vai pegar aquela caneta e você vai escrever essa caneta aqui, o que essa caneta significa para mim. Aqui a gente falou de uma preguiça, de uma falta de energia, de uma procrastinação, porque, nossa, vai ser difícil organizar, descartar. Aí a gente foi para uma segunda possibilidade do seu conjunto de crenças e valores, a sua crença na falta, na escassez. Agora a gente está indo para um outro nível, que é o significado, o filtro de significado. Você dá um significado para cada objeto desde a hora que você compra esse objeto. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sempre falo para as minhas alunas, comprarem essas canetinhas aqui, presta atenção, esse conjunto de canetas para leitura, que é o que eu uso. É o que eu uso para fazer a minha leitura. É uma caneta maravilhosa. Essa estabilo aqui, dessas cores, tá vendo? É uma caneta maravilhosa que não passa para o outro lado da página. Então, a gente usa cada cor dessa com um propósito específico, né? Cada cor dessa com um propósito específico. Uma sacada interessante, uma hiper sacada, uma coisa que, nossa, essa frase aqui valeu o livro, mudou a minha vida. Dados científicos, estudos científicos, datas, aqueles dados, aquela informação mais técnica e alguma coisa que você tem que colocar em prática, ação, tudo bem? Então eu uso essas 4 cores aqui para minha leitura e eu leio muito, eu leio várias vezes ao dia, né? E eu ensino as minhas alunas a lerem dessa maneira. Então, quando você compra essa canetinha aqui, suponha que você vai comprar essa caneta, você não está comprando essa caneta, você está comprando um sonho de um novo lifestyle, um novo estilo de vida, que agora você vai começar a ser uma mulher que lê. Então você está comprando essa caneta na esperança ou na certeza de que agora você vai começar a ler. Então isso aqui não é uma caneta, isso aqui é um projeto de leitura. Então quando você for, suponha que você não tenha feito projeto nenhum de leitura, você comprou o livro e não leu, né? Isso aí não deu certo na tua vida. E aí chegou a hora, essa caneta aqui tá quase secando a ponta, você comprou isso aqui faz 2 anos, não leu um livro, não usa para nada. E aí chegou a hora de você doar, descartar isso aqui. Aí você não olha para isso aqui como sendo mais uma caneta que você pode facilmente doar para uma escola, descartar, que você não tá usando. Isso aqui para você era aquele sonho, né, de se tornar uma pessoa que lê, se tornar uma pessoa mais culta, investir no seu desenvolvimento pessoal que você não fez, que você não realizou. Então você não está jogando fora a caneta, você está jogando fora um sonho, você está jogando fora um projeto que você não fez. Por isso a escrita, você tem que escrever o que é. Eu estou com dificuldade de desapegar dessas canetas, mas não é a caneta. O que é que isso significa para mim? Ah, é aquele projeto, tá bom. O que nós vamos fazer a respeito desse projeto? Eu vou ler, isso é realmente importante para mim, eu vou retomar? Então eu vou me dar 1 semana para começar a ler. Caso contrário, eu vou descartar as canetas. Às vezes você não quer descartar um objeto porque você lembra de um momento da sua vida, né? Aquilo te traz uma nostalgia. Talvez você sinta que aquele objeto é o único fio que ainda te conecta com aquela coisa que você viveu. Então não é que você não quer desapegar do objeto, você não quer desapegar a história que está conectada com o objeto, a história, a pessoa. E aí você precisa ir para a escrita. O que é que eu preciso resolver nessa história que ainda não está resolvido 20 anos depois? Percebe? Então, não é todo descarte, Pepês, que é igual. Não é todo descarte que é igual. Tem descartes que são mais penosos, mais trabalhosos e que exigem uma dose de escrita para você entender, primeiro, o que esse objeto significa para mim
E segundo, como eu me sentiria, o que aconteceria de pior na minha vida se eu descartasse esse objeto? Você tem que perguntar, tá bom, então eu tô jogando fora o meu sonho de leitura, então eu tô assumindo pra mim, eu não vou fazer esse projeto, eu não quero tanto, não é minha prioridade, eu não tenho tempo, ou eu vou fazer esse projeto, então esses objetos eu vou trazer vida pra eles, eu vou usar, eu vou fazer. O que aconteceria de pior na minha vida se eu descartasse esses objetos? Como eu me sentiria? Qual é a emoção, tá? Bom, e para vocês que gostam da ferramenta do EFT, dentro da nossa plataforma, lá na Pétala Saúde Emocional, vocês têm uma masterclass muito completa da Margarete dentro da nossa plataforma do PP vocês têm essa aula e eu recomendo essa ferramenta de liberação emocional para quem tem muita dificuldade em fazer descarte, tá? Agora, PPs, eu quero mostrar para vocês, quero falar um pouquinho sobre processo e ferramenta dentro de casa, na rotina doméstica. Você que está aqui como convidada, digita eu para mim. Eu tô lendo todo mundo que digitou eu aqui e sejam muito bem-vindas. Vocês que não são alunas, né, que estão aqui como convidadas, absorvendo parte desse conteúdo, digita eu aqui para mim. E você que está assistindo pelo YouTube, você manda um WhatsApp para mim. Aqui vocês têm o meu WhatsApp, tá? Então só quem não é aluna digita eu aqui para mim. Eu tô vendo as minhas alunas em peso aqui, ó. Tô vendo todo mundo que entrou. Digite eu, você que não é minha aluna, para eu ler aqui o seu nome. Olha, muita gente. A Sandra, Bia Vargas, Leila, Brigitte. Sejam muito bem-vindas, PPs. Olha, Roseli. Ai, que coisa boa, Thaís. Tô com um monte de convidadas hoje. Vão digitando eu aqui para mim, tá? Olha, PPs, eu tô, neste momento, né, estou organizando um kit aqui de limpeza, que a gente vai falar um pouquinho sobre processos, ferramentas. Esse aqui é de fazer limpeza de banheiro. Eu tô começando a montar ele na minha casa, tá vendo? Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque muitas vezes, PPs, o que acontece que a gente fica drenada na nossa rotina doméstica é que a gente não leva a rotina doméstica a sério como a gente deveria. O que isso quer dizer? A gente não cria processos, a gente não presta atenção nas ferramentas que a gente está usando, ferramentas que poderiam economizar, que podem economizar muito o seu tempo. Se tem duas coisas que eu não economizo na minha vida, PPs, financeiramente falando, ferramentas e pessoas. Ferramenta para quê? Para tudo. Ferramenta, tudo que pode melhorar qualquer processo no meu negócio. Ah, mas a ferramenta cara em dólar só tem essa aí mesmo, eu quero, eu vou pagar. Por quê? Porque a coisa mais cara do mundo inteiro é o seu tempo. O seu tempo é a coisa mais cara do planeta inteiro. Então, se existe uma pessoa ou se existe uma ferramenta, presta atenção, que vai fazer você ter mais tempo, otimizar o seu tempo, aquilo não tem preço, percebe? Então, eu tô aqui fazendo, né, essa caixinha aqui, ó, específica de limpeza. Eu tenho caixinhas dessa, eu separo. Eu tenho uma lá para a área externa é onde fica aqui meu quintal, churrasqueira, onde ficam as minhas cachorras, tá? Eu tenho um desses só para área externa. Então lá tem luva, esponja, tudo da área externa. E aí sempre com uma etiqueta de identificação, área externa. Eu tenho uma de cômodos gerais, né, que eu uso ali nos quartos, na sala, então etiqueta cômodos gerais. E agora eu tô refazendo essa que é só para banheiros, Então aqui dentro, primeira coisa que eu já medi, por exemplo, o meu álcool, o que cabe é esse aqui. Álcool, ou cloro, cândidas, tem que saber o cesto que você vai usar, né? E se cabem os produtos, Então você vê que esse álcool ele cabe, mas ó, bem justinho. Se for um vidro um pouco maior, já não cabe, né?
Aí eu fui pesquisar, por exemplo, uma coisa que eu não gosto, ficar levando aquela caixa inteira de sabão em pó pro banheiro, né? Porque desperdiça. Então, eu gosto de levar assim o sabão em pó, tá vendo? Num organizadorzinho, e eu vou dosando. Aí eu sempre tenho ali uma misturinha que eu já gosto de colocar num spray. Por que spray, Pepês? Porque spray economiza, você gasta menos, tá certo? Então, tô montando aqui esse kit. Eu sempre gosto de ter também para as janelas aqui de casa, que são aquelas de trilho, eu sempre gosto de ter uma escovinha de dente, né? Porque tem uma partezinha do trilho que é mais complexa para limpar. Uma esponja que eu gosto de fazer ela picadinha, picar as bordas, porque quando a gente pica, né, ela fica enfiando aquela parte pequenininha nos cantos, então é boa para limpar cantinhos. E eu tô aqui fazendo o quê? Tô fazendo a lista primeiro de tudo que eu uso para limpeza de banheiros. Então vai ter uma luva que é só de banheiro, uma esponja que é só de banheiro, uma cor diferente de esponja, né? Aí tem escovinha de dente, que é só do banheiro. A escova tá etiquetada, a cesta tá etiquetada. Então, o que acontece? Eu tô dando um pequeno exemplo, né? Porque tem um manual inteiro da casa de processos. Mas eu peguei essa cestinha para te dar o seguinte exemplo, tá? Olha como duas situações fazem toda a diferença. Situação 1, né? Você acorda igual uma barata tonta, você só sabe que a sua casa, obviamente, tem várias partes que estão sujas, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para limpar, para organizar, mas você nem sabe em qual semana você está, você nem separou a sua casa em 5 cômodos, em 5 áreas, perdão, como você deveria, e você nem sabe qual é a área foco da semana, né? Então, aqui na metodologia, aqui no nosso programa, a gente separa a nossa casa em 5 áreas e cada semana a gente tem uma área foco, tá? Então, quando a gente acorda no modo barata tonta, você gasta muita energia, porque você sai limpando tudo que tá sujo. Você não pode limpar tudo que tá sujo na sua casa, presta atenção. Senão você não vai fazer mais nada da sua vida. Você não vai ler, você não vai estudar, você não vai brincar, se divertir, você não vai exercer a sua criatividade, os seus hobbies. Você não vai viver, você não vai ter experiências, você vai viver para limpar a casa e pagar boleto. E isso não é viver, Pepês, não é. Você tem que ter tempo para você fazer hobby. A Paty, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de cuidar do jardim, das minhas plantas, sabe? Eu gosto de ler, eu quero aprender uma outra língua, eu quero poder sair com as minhas amigas, me divertir com meu marido, brincar com os meus filhos. É isso, você tem que ter experiências. Então, a rotina doméstica, ela tem que levar pouco tempo. Ela tem que levar ali de 2 a 3 horas para que você tenha tempo no seu dia para se cuidar, para fazer uma atividade física, para dormir bem, né? Para cuidar da sua alimentação, da alimentação da sua família. Então, você tem que levar isso a sério e você tem que escrever processo para tudo. É um tempo que você leva, né, vou montar esse kit, aí eu vou fotografar ele, aí eu vou escrever o novo processo de limpar banheiro que eu mudei os produtos, mudei o processo, vou tirar foto, vou colocar no manual da casa e acabou, Pepês, acabou. Aí eu já tenho o manual com tudo escrito, com as fotos do kit, processo e não tem como dar errado. Já tem o dia certo para lavar cada roupa, a clara, a escura, percebeu? A roupa de cama, de mesa, já tem o dia certo para passar, guardar já é uma ação casada, porque você não passa roupa e fica deixando ali em cima do móvel, né? E todo mundo vai se servindo de roupa passada no móvel. Você não pode fazer isso. Então você precisa ter processo para tudo. Processo e ferramenta. É um tempinho muito pequeno que você vai se dedicar, né, a montar ali o seu kit de ferramentas, a escrever o seu processo, a escrever como que esse banheiro é lavado, quantas vezes. Então você tem que saber, primeira coisa assim, quem vai cuidar de cada coisa da sua rotina doméstica, né? Você tem uma pessoa que te ajuda, contratada, que você paga? Não. Você tem alguém, por exemplo, da sua casa, né? Outro morador da casa que vai te ajudar? Então, quem vai fazer aquele processo? Quem? Depois, quando? Qual é a periodicidade? Periodicidade. Isso aqui eu vou limpar todo dia? Tem tarefas que são diárias, né? Passar um pano na bancada do banheiro, da cozinha, lavar a louça, dar comida pro seu pet,
né? Regar as suas plantas, são tarefas diárias. Tem coisas que você vai fazer uma vez por semana, tem coisas que você vai fazer uma vez a cada 3 meses. Então você tem que saber quem, quando, né? A periodicidade, o como. O como é o processo. E esse processo ele tem que ser ou por escrito ou filmado. Esse processo ele não pode estar na sua mente, Pepe. Mas, Pato, sou sempre eu que faço. Mas você tem que já se preparar para delegar isso, né? Você tem que se preparar para ensinar isso para outras pessoas. Você tem que ter um manual da casa. Esse é o 9º passo que eu falo que só as alunas da Paty Pena fazem manual da casa. E que é aquela cereja do bolo. Mas é um divisor de águas. É aquilo que faz toda a diferença. Suponha que você organizou ali o seu guarda-roupa, né, com todas as suas calças ali separadas por cores. Até para você mesma, da outra vez, saber aonde guardar as suas calças, é maravilhoso que você tenha uma foto disso impressa no seu manual da casa. Isso faz toda a diferença e presta atenção, Pepe, isso mais uma vez economiza o quê? A sua energia cognitiva. Você não vai ter que parar e pensar. Às vezes você acha que isso é pouco. Você fala, ai, Paty, mas é só guardar uma calça. Mas aí é só guardar uma calça. Aí é só como eu vou limpar o banheiro. Você sai para limpar o banheiro desesperada, catando produto. Quem cata produto? Pepês, quem cata produto para ir limpar o banheiro? Escreve aqui, eu. Você não tem um kit ali organizado de ferramenta que seja só para limpar o seu banheiro e um processo já estipulado, que seja com foto, que seja com vídeo, mas que seja um processo único, que sempre você vai lavar o banheiro com aquela caixa de ferramentas, com aqueles produtos, daquele mesmo jeito, começando pelo mesmo lugar. O que não dá é para você sair catando produto, escolhendo, deixa eu pegar um álcool, deixa eu pegar a Cândida, cadê a Cândida? Esqueci ontem lá na lavanderia porque eu tava limpando não sei o que. Não tem como fazer isso, Pepe. Não é sustentável. Então, cada vidrinho desse aqui que você tiver, né, você vai escrever aqui a sua misturinha e embaixo você põe outra etiqueta, banheiro. Aqui, como eu falei pra vocês, eu divido o meu kit, eu tenho 3 kits. Eu tenho um kit que é só para banheiro, que é esse que eu tô reorganizando. Eu tenho um kit que é só para área externa e eu tenho um kit cômodos gerais, tá? Que aí faz a sala, os quartos. Então, quando você tem isso e você já tem aquilo que você vai fazer no dia, você tem uma agenda de rotina doméstica igualzinho você tem no teu trabalho. A tua vida muda, o teu jogo vai mudar. E aí o que acontece, né? Você mesma começa a respeitar mais, né? Você para de ser aquela dona de casa com processos totalmente amadores e você se torna uma CEO do seu lar. Uma CEO, uma administradora do seu lar, que tem ferramentas e processos bem definidos. Então, a próxima vez que você achar caro, mas é tão caro comprar uma máquina de lavar roupa, eu uso tanquinho. Olha, depende, né, do que é caro para você. Caro para mim é você ficar lavando roupa na mão, no tanquinho. Como é que você pode achar uma máquina de lavar louça cara, se aquilo custa o seu tempo? O seu tempo é a coisa mais cara do mundo. E às vezes, Pepês, você parcela para comprar uma bobagem, por exemplo, um telefone celular. Às vezes você paga num telefone celular a mesma coisa ou mais que você pagaria numa máquina de lavar louças. Mas por algum motivo, né, pela história que te contaram, que você precisa ter aquele celular, e você não precisa, você só precisa de um celular para fazer ligação, que tenha ligação e WhatsApp, só isso que você precisa. Você precisa de um celular mais simples do mundo. Mas a louça, você tá lá, né, se matando de lavar louça, se matando de usar um tanquinho, porque você quer economizar. Às vezes você gasta numa televisão e não gasta naquilo que é... por exemplo, uma aluna minha falou, não, Paty, mas eu queria muito aquele aspirador de robô, de rodar, mas é uma fortuna. Mas aí você compra uma televisão nova, para quê? Então, lembra, né? Eu não vou mais achar que ferramentas que economizam meu tempo são caras. Claro, você tem que se organizar para isso, mas que essa seja uma prioridade financeira para você. Assim como pessoas, né? Sempre falo para vocês, não economizem ferramentas e pessoas. Se em algum momento
você sentir que você pode, mas Paty, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém para me ajudar na rotina doméstica. Então, que tal você criar um projeto para você fazer dinheiro com esse intuito? Para você fazer dinheiro, né? Ah, poxa, então agora eu vou fazer aqui doces, vou fazer brigadeiro, vou vender trufa e com esse dinheiro eu vou pagar uma pessoa para me ajudar na rotina doméstica. Sabe por quê, Pepês? Porque é só matemática. A hora que você descobrir o quanto de dinheiro você consegue fazer por hora, né? Ah, eu vou costurar a mesa posta, eu vou fazer brigadeiro, eu vou fazer renda extra. Vou fazer renda extra com qual intuito? De pagar uma pessoa para me ajudar na rotina doméstica. Por quê? Porque aqui eu tô ficando 6 horas. 6 horas, né? Mas se eu, de repente, me dedicar a um negócio de renda extra por 2 horas, eu consigo pagar uma pessoa para fazer essa rotina doméstica. Claro, você criando os processos, você comprando as ferramentas, você deixando tudo organizado para você delegar. Pense nisso também. Por quê? Porque é um ganha-ganha. Você está contratando uma pessoa, uma profissional, né? Então, ela ganha, porque ela é uma profissional da rotina doméstica. Você ganha, porque você está ganhando o seu tempo, que é o seu maior ativo, né? Então, Pepês, tenham isso em mente. Olha, a Pri colocou aqui, eu pago uma diarista 2 vezes na semana. É sobre isso, porque aí também a Pri pode sair, fazer outras coisas, porque ela tem amigas, ela tem família, ela tem hobby, né? Ela tem, no caso da Pri, que é minha aluna, ela tem o negócio dela também. Então, é sobre isso, tá? A Ana colocou aqui, costura, então eu já sei que a Ana é costureira. Eu amo costura. Paty, eu convivo num ambiente em que as pessoas acham que ter máquina de lavar louça é coisa de mulher dondoca. Então, Ana, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ana, se concentre na resposta certa. Então, se cada um tem um filtro de significado. Eu olho, por exemplo, para essa caneta aqui, para mim essa caneta significa uma coisa, para você essa caneta significa outra. Se eu olho para uma nota de 100 reais, se eu olho para o dinheiro, para mim dinheiro pode ser uma bênção, para você dinheiro pode ser a raiz de todo mal. Para mim uma pessoa rica pode ser uma pessoa de sucesso, bem-sucedida, abençoada. Para você, a pessoa rica para você pode significar todo rico rouba, ricos são maus, ricos não são pessoas íntegras de confiança. É só uma pessoa, mas nós demos significados diferentes. Então, Ana, olha que legal quando a gente aprende a responder para as pessoas. Se alguém do seu ambiente falar assim, nossa, mas máquina de lavar louça é coisa de mulher dondoca? Aí, qual vai ser a sua resposta? Nossa, que interessante o significado que você dá para uma máquina de lavar louças. E eu também estou curiosa para saber qual é o significado de uma mulher dondoca para você. São significados. Deixa eu te contar o que significa uma máquina de lavar louça para mim. Uma máquina de lavar louça para mim significa economia de tempo. E o meu tempo é a coisa mais cara e mais preciosa do universo. Porque com todo o dinheiro do planeta, sabe, eu não compro 1 minuto a mais de vida. A pessoa mais rica desse planeta não vai poder comprar 1 minuto a mais de vida. Então, o meu tempo é a coisa mais preciosa do universo. E essa máquina aqui, para mim, o significado que eu dou para ela ela faz eu economizar o meu tempo de vida. Então, essa máquina não tem preço. Esse é o significado que eu dou. Aí a Pri já colocou, ser dondoca é maravilhoso. Aí vem um segundo passo. Além de você dar um significado negativo para a máquina de lavar louça, você também dá um significado negativo para dondoca. E qual o problema se eu quiser ser uma mulher, né? Como a Pri escreveu aqui, ser dondoca é maravilhoso. O que é ser dondoca? Por que você dá um significado pejorativo? Coisa de madame. Mas o que significa ser madame para você? E por que isso te incomoda? Então, Pepês, a gente tem que saber, primeiro, pensar, para a gente não entrar no significado do outro. É mesmo, nossa, que culpa, né? Que culpa, gente. Quem sou eu para ter uma máquina de lavar louça? Eu não sou dondoca. Percebeu? Você começa a comprar as crenças do outro. Quem sou eu? Não, eu tenho que me lascar aqui, lavando louça o dia inteiro, esfregando cloro. Eu tenho que me lascar.
A Pri colocou, ser dondoca é ter tempo. Lava-louça pode comprar usada, exatamente. Percebeu? Então, Pepês, clareza de significado. Isso aí é para tudo. Clareza de significado. Tem gente que fala assim, investir é para pessoas ricas. Não, não é não. Investir é para todo mundo. Investir é para quem ganha um salário mínimo. Percebeu? Então, qual é o significado? Vamos ver aqui. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu acho um desafio. Olha aqui, estou construindo o manual da casa. Amei. Ai, essas alunas dedicadas, gente, eu amo. Ai, ai. A Dé Souza colocou, eu não consigo doar a minha saia kilt, porque quando comprei lá na Escócia foi quando eu conheci o meu ex-marido há 40 anos atrás. Mas você não precisa doar se você não quiser, contanto que você dê um significado para esse objeto. A gente tem que ter bom senso, Pepês. Eu, Paty, eu gosto, né, de intencionalmente colocar lembranças, objetos que têm significado na minha casa expostos. Por quê? Porque eles vão ficar numa caixa, eles vão ficar numa pasta. Para quê? Para quando eu morrer, virem limpar aqui e eu só vou dar trabalho para os outros de abrirem um monte de pasta, de caixa e falar, isso queima, isso doa, isso joga no lixo, isso aqui, olha, olha, olha. Para que isso, Pepês? Então, se é algo que tem um significado, primeiro, coloque à mão. Eu aqui tenho uma caixinha de coisas que não estão expostas, né? De lembranças, só que não tá lá no maleiro, não. Tá no meu guarda-roupa e são lembranças que me fazem bem, são cartas que às vezes eu gosto de abrir, hoje eu vou abrir, hoje eu vou ler, isso me faz bem, não tem nada lá que me faça mal, né? Então você precisa ter esse discernimento. Poxa, será que eu vou guardar esse monte de foto aqui embolada, colando, que vai colar uma na outra? Não tem sentido isso, então eu vou expor. Faça ali um quadro de fotos na sua parede, faça um mural, tem um monte de referência disso no Pinterest. Mas coloca movimento na tua casa, muda os móveis de lugar, muda os objetos de lugar. Aquele vasinho que está há 15 anos no mesmo lugar, coloca ele em outro lugar, traz esse movimento para as tuas lembranças também. Você não é obrigada, a doar essa saia se você tem memórias boas da saia. Tudo bem? Agora, a gente tem que saber discernir, Pepês, o que é tralha. O que é tralha e o que faz mal para o nosso emocional. Tem muitos objetos que nos fazem mal. Bom dia! Deixa eu ver quem mais que não é aluna. Escreve aqui, eu. Eu. Escreve aqui. A Gi colocou, esse cesto é sensacional, minha mãe usa para colocar objetos de costura, facilita o transporte. Eu também gosto desse cesto, Pepês. Só que assim, eu já aviso vocês, para quem tem produto muito grande, tá vendo? Um pouquinho maior que isso, ó, ele já entala aqui, né? Então você tem que estudar a ferramenta, você não vai sair comprando por impulso. Né? Só que eu estudei antes de comprar, e você pode usar um balde, você pode usar uma caixa, você pode adaptar, né? Às vezes tem baldes também que tem aqueles baldes coloridos, eu gosto muito. Antes de usar esse aqui que eu mostrei, eu tô há muitos anos já usando aquele balde multiuso, aquele mole colorido, porque ele tem alças também, tá? Ele é uma opção bem acessível e também funciona da mesma maneira e também é maravilhoso. O que mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que vocês estão digitando eu. Quem ainda não é aluna, olha aqui. Ventura, eu penso que eu vou emagrecer e guardo as roupas. Deixa eu te falar, Ventura, é o seguinte, a estratégia que eu passo para as minhas alunas em relação a isso, a emagrecimento, é a seguinte, às vezes a gente está pensando que vai emagrecer há muitos anos, né? Não, eu tô guardando esse vestido há 12 anos porque eu vou emagrecer e eu vou voltar a usar esse vestido, 4 manequins menores. Qual que é o ponto aqui? Você precisa pegar uma mala, é o que eu indico que você faça. Pega uma mala, porque ninguém merece, Pepês,
ter um monte de roupa no guarda-roupa que não sirva. Cada vez que você abre o seu guarda-roupa e você vê um monte de calça menor, vestido menor, você já está trazendo para você um arquivo de frustração. E você gasta uma baita energia cognitiva para escolher roupa, né? Eu já passei por isso, um monte de roupa que não serve, aí, tem esse vestido aqui da gravidez, da amamentação que serve. Você tá todo dia usando aquela roupa largona, que é a única que te serve, né? Que nem é a que fica melhor em você, porque todas as outras não servem. Então, a cada dia você tá alimentando o teu cérebro com esse vetor frustração, porque cada dia que você não tá emagrecendo, não tá fazendo dieta, o teu guarda-roupa te lembra disso. E eu sou a primeira a te falar, você não precisa disso. Então, no guarda-roupa, você tem que ter somente peças que sirvam no teu corpo e na tua alma, que fiquem bem, aquela peça que cabe no corpo e que você se sinta bem. Fora isso, não tem que ter no teu guarda-roupa. Agora, se você realmente, né, está disposta a começar um projeto de emagrecimento, se dê um prazo. Eu vou me dar um prazo de 1 ano. Vou colocar todas essas roupas nesta mala e eu vou colocar, você vai pegar uma etiqueta ou um papel sulfite com contact transparente e você vai colocar uma data. Isso é maravilhoso. Você vai colocar uma data, então suponha que seja hoje. Aí você vai colocar 1 ano, então 18 de julho de 2025 é a data limite. Se eu não estiver nesse peso, eu vou doar essa mala. E você faz um combinado com você. Tira isso do guarda-roupa, põe na mala, coloca uma data específica. Esse 1 ano, Pepês, claro, né? Você precisa ver o quanto que você precisa emagrecer e você tem que traçar um projeto com metas reais. Então, poxa, quando eu fiz o meu projeto, Paty, claro, meu nutricionista falou, olha, o mais tranquilo, você não vai colocar uma meta de 2 quilos por semana, né? Uma meta de 1 quilo por semana já é uma meta super agressiva. O meu nutricionista colocou pra mim, então, eu falei, eu quero poder do pouquinho, eu quero o mínimo do mínimo. Aí ele falou, então, meio quilo por semana, que é um emagrecimento bem devagar. Aí, pra mim, Pepês, pra minha mala, eu coloquei 250 gramas. Metade do meio quilo por semana. E aí eu fiz a conta, né, de quantos quilos eu tinha que eliminar, que eram quase 30, e multipliquei. Então, assim, a cada um mês eu vou eliminar 1 quilo. Bem devagar, bem poder do pouquinho. Então, eu preciso de 30 meses. 30 meses, vai ser um pouquinho mais de 2 anos. E é assim que eu quis fazer. Por quê? Porque eu não precisava de mais ansiedade, de mais cobrança na minha vida. Então, eu me dei um prazo extremamente generoso. Só que é o seguinte, não eliminei 250 essa semana, na outra eu tenho que compensar. Tinha semana que eu eliminava 800 gramas, né? Mas, então, sempre respeitando esse poder do pouquinho. E, Pepês, isso traz paz pra gente. Anota, isso traz paz. O seu objetivo é ter paz nas suas escolhas. Você não precisa criar um projeto com metas que venham a te gerar ansiedade. Você precisa criar um projeto que seja um projeto possível, com prazos mais largos, tá? Qual a melhor máquina para fazer etiquetas? Eu gosto muito da Dymo, DYMO. Eu uso essa rotuladora há muito tempo, ela não quebra. A minha é a Dymo XR. Nem sei se vende mais, mas eu acho que vende sim. É uma azul escura. Eu amo essa. Tem a da Brother também, que é boa e que eu acho que hoje é o melhor custo-benefício, né, do mercado da Brother. Ela é boa também, tá? A Dani colocou, Paty, já tô conseguindo desapegar das coisas que eu não uso. É libertador. Muito bom. Ventura, entendi. Ótimo. Muito bom. Que mais? A Bia Garcia, já escutei algo de você que mexeu comigo. Bia, me conta no direct, que eu quero saber tudo. Que mais aqui? Pepês, então, olha, eu espero vocês. Eu quero saber quem mais que não é minha aluna. Tem gente que entrou aqui que não é aluna, que não escreveu eu. Escreva aqui eu pra mim. Eu quero saber, você que não é minha aluna, você escreve eu. E aí eu quero saber mais de você no meu direct. Se você tá no YouTube, você não escreve eu. Não precisa escrever eu, mas você me chama no meu WhatsApp. Tem o link do meu WhatsApp no YouTube, tá?
Aí você me chama. Aí eu tenho seguidoras que ficam com vergonha de enviar áudio. Quem que fica com vergonha de enviar áudio para mim, Pepês? Eu não tenho nenhum problema em receber áudio, tá? Maria Aparecida, Eliane Faria, seja bem-vinda. Andresa Marques, Neudeci, acessórios. Eu amo acessórios. Tenho tanta aluna aqui no Ion que vende acessórios. Quem mais? Quem mais que não é aluna? Quem mais que não tá no programa, Pepês? Escrevam aqui pra mim. Olha, você que não é minha aluna, você é muito bem-vinda aqui como convidada, tá? Eu faço esse programa para as minhas alunas de segunda a sexta, às 7 da manhã, e eu recebo não alunas aqui também, tá? Que mais? Sani, cozinha afetiva. Eu tenho fibromialgia, para mim é muito difícil a dieta sem açúcar. Sani, se você é aluna, eu vou pedir para você entrar na plataforma do PP Você. Lá dentro tem um treinamento com vários profissionais que se chama Emagrecimento Organizado. Dentro desse treinamento, na sua biblioteca, você tem uma aula fantástica chamada Funil do Açúcar. Você tem que assistir, Funil do Açúcar, tá? Funil do Açúcar. Beijo, Má. Obrigada pelo carinho. Assiste essa aula, por favor. Que mais? A Giovana, a Sirlene, que já começou a desapegar, a Má, que está começando a ser aluna. Eu amei, Má. Quando você vier ser minha aluna, você peça o meu WhatsApp pessoal, tá? Para você me mandar um oi. Que eu gosto de salvar o contato das minhas alunas. A Bia Vargas, Paty, você me inspirou, já tô aqui agora retirando as roupas que eu não uso. Amei. Me marca no antes e depois. Pepe, vocês me marcam no antes e depois? O meu @ no Instagram, que eu amo ver antes e depois, gente. Me dá uma sensação de prazer. É muito gostoso. Então tá, olha, encontro vocês amanhã, pontualmente, às 7 da manhã, tá bom? Um beijo grande e até já já.